Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Hoje vamos tratar de mais um daqueles ou daquelas perspectivas teológicas. Qual a perspectiva ou as perspectivas teológicas a respeito das Escrituras, a respeito da Bíblia? É a Bíblia palavra de Deus ou a Bíblia é palavra de homens? Bem, inicialmente nós precisamos explicar que quando nós nos referimos à Bíblia, estamos mencionando uma biblioteca. A própria palavra Biblia, no grego, do qual nós herdamos a palavra Bíblia, está no plural. Biblos é singular, livro, Biblia é plural, livros. Portanto, nós estamos nos referindo a uma biblioteca, um conjunto de livros nos quais nós nos fundamentamos e baseamos a nossa fé enquanto cristãos. E uma pergunta que geralmente fazemos é: a Bíblia é um livro que caiu do céu, prontinho assim, com esses 66 livros? Bem, evidentemente que não. A Bíblia foi escrita ao longo de 16 séculos por vários autores que viveram em períodos e épocas e contextos diferenciados. Evidentemente, nos séculos iniciais da era cristã, por exemplo, nós não dispunhamos de todos esses livros que agora estão em nossas Bíblias. Os livros estavam espalhados em alguns lugares, os evangelhos que foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas do apóstolo Paulo que foram enviadas para várias regiões, nas quais ele plantou igrejas e enviou as suas epístolas para consolidarem a fé dos primeiros cristãos. Portanto, os primeiros cristãos não dispunham de um livro assim completo como nós temos nos dias atuais. A necessidade de compor uma Bíblia e um cânon, como nós costumamos dizer, que é o termo teológico, quer dizer, uma medição dos livros que são considerados inspirados, é resultante de discussões provenientes dos 2, 3 primeiros séculos da era cristã. Começaram a surgir textos espúrios, apócrifos, deuterocanônicos, que fizeram necessário que a igreja se reunisse e assumisse aqueles livros que tinham autoridade apostólica, evangélica, cristã, para compor o cânon, digamos assim, do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento já era assumido pelos judeus nas escrituras hebraicas, ainda que a Septuaginta, que é a tradução das escrituras hebraicas para o grego, elas têm livros a mais do que no cânon das escrituras hebraicas. Essa Septuaginta grega, depois ela é assumida como o Antigo Testamento da Igreja Católica. O Antigo Testamento que nós dispomos nas Bíblias protestantes, evangélicas, é, digamos assim, um Antigo Testamento das Escrituras hebraicas. Além do que, é preciso ressaltar que as Escrituras hebraicas não se encontram na mesma ordem do Antigo Testamento de nós, os cristãos, a não ser na Septuaginta. Em todo caso, o Novo Testamento, que consta nas escrituras católicas e nas escrituras protestantes, o Novo Testamento é o mesmo. Mas a pergunta que fizemos inicialmente: a Bíblia é palavra de Deus ou palavra de homens? Alguns teólogos defendem uma
o conceito de inspiração, com base na orientação e na declaração de Paulo de que toda escritura é divinamente inspirada. A palavra grega theopneustos. Toda escritura é soprada por Deus. Se nós formos traduzir literalmente, na verdade a expressão seria: toda escritura é expirada, é soprada. Mas, afinal de contas, o que é que se quer dizer com expiração, ou como o termo teológico assumido, com inspiração? Alguns defendem que a Bíblia foi inspirada por Deus, portanto, o que se assume de comum acordo, que é consenso entre os teólogos cristãos das mais diversas tradições eclesiásticas, é que a Bíblia é um livro inspirado, que toda a escritura é inspirada. Portanto, a Bíblia, ela não é um livro meramente humano, é um livro no qual foi produzido pela intervenção e pela atuação divina. Agora, até que ponto ou como aconteceu essa atuação divina, essa inspiração, os teólogos divergem. Alguns defendem uma inspiração do texto, outros defendem uma inspiração dos autores, dos escritores. Alguns defendem que essa inspiração é uma inspiração semelhante a um ditado verbal, sobretudo na concepção fundamentalista, àqueles que assumem que a inspiração foi um ditado, ou seja, Deus ditava, o Espírito ditava e as pessoas escreviam palavra por palavra de acordo com aquilo que ouviam. Essa é uma visão extremada fundamentalista. Uma visão mais liberal tende a considerar o conceito de inspiração como algo especificamente humano, ao afirmar que o texto bíblico é inspirado como qualquer outro livro da literatura ou da filosofia no qual alguém recebeu ou teve um momento de inspiração para escrevê-lo. Então, o conceito de inspiração na teologia liberal é um conceito de inspiração natural, meramente humana. Qual a saída diante desses impasses e dessas duas perspectivas extremadas? É nós assumirmos que a Escritura é, ao mesmo tempo, palavra de Deus, é um livro inspirado por Deus, é proveniente de Deus, mas nós não podemos conceber uma doutrina, um ensinamento de uma inspiração semelhante a um ditado verbal. Muito menos podemos assumir que a inspiração e a produção foi meramente humana. Há muitos relatos e ensinamentos no texto bíblico que foram revelados. É bem verdade que existe pesquisa, conhecimento humano. Um exemplo disso está na abertura do Evangelho segundo Lucas. Na abertura do seu livro de Atos, ele deixa claro as pesquisas, os estudos que fez, mas, ao mesmo tempo, nós identificamos nas passagens da Bíblia revelações, ensinamentos que somente poderiam vir da parte de Deus. Então, a Bíblia, as Escrituras, é ao mesmo tempo palavra de Deus e palavra de homens. Até que ponto nós não podemos assumir? Eis o mistério das Sagradas Escrituras. Mas Emil Brunner, um famoso teólogo suíço, deixou bem claro e ilustrou essa realidade ao dizer que a Bíblia, as Escrituras, é como um disco. E pensem vocês nos antigos discos de vinil, que a gente colocava lá na vitrola, puxava lá o braço da vitrola, sentava ali a agulha no disco de vinil e aquele disco começava a rodar, circular na vitrola, e nós ouvimos a música
apesar dos ruídos. Portanto, nós reconhecemos que a Bíblia é palavra de Deus, é proveniente de Deus, é inspirada por Deus, mas aqui no texto bíblico nós temos ruídos humanos, dos escritos humanos, dos conhecimentos humanos, da experiência humana, da realidade no contexto humano. Por exemplo, nós encontramos no livro de Josué uma declaração a respeito de que o sol parou. Então, essa é uma declaração bíblica, do autor bíblico, a partir do conhecimento que ele tinha na realidade, no contexto da sua época, como nós que nos tempos atuais dizemos que o sol nasce ou que o sol se põe. E a gente sabe que cientificamente isso não acontece. São os limites da condição humana na linguagem que, ainda que pareçam ruídos, percepções humanas, limitações humanas, mas o mesmo Espírito que inspirou os autores a escrever essa palavra é o Espírito que nos ilumina no processo de interpretação do texto bíblico, e nós ouvimos a palavra de Deus chegar até nós de forma revelativa, em uma inspiração dinâmica que chega até nós e que fala aos nossos corações e transforma as nossas vidas. Bem, a Bíblia é ao mesmo tempo palavra de Deus e palavra de homens. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas através desta palavra. Que vos falou o professor José Roberto no seu canal Nos Limites da Teologia. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, divulgue esse trabalho e deixe o seu like. Ative o sininho para que você receba as notificações e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nosso Deus permitir.